Boa noite, paz seja com você, amém? Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos e aplaudir a Jesus. Ele é digno, Ele é santo, Ele é fiel, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Bom é te adorar, Senhor, bom é te louvar, Jesus. Aleluia, graças a Deus, amém. Pode sentar no seu lugar. Graças a Deus, que bom nós estarmos mais uma vez na casa do Senhor e podermos louvar a Deus, agradecer ao Senhor e ser edificados, porque quando nós fazemos isso, com certeza e com muita convicção, nós somos edificados. O Senhor nos edifica, o Senhor traz paz ao nosso coração e Ele tem a solução para a nossa vida, né? Na verdade, Ele é a solução para a nossa vida, que é a palavra de hoje. Pode passar para mim, por favor. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre Jesus, que Ele é a solução para a nossa vida. Ele não só tem a solução, mas como Ele é a solução para a minha vida e para a sua vida. Muitos buscam a solução em muitas coisas, muitas situações, muitas religiões, enfim, tantos caminhos, né, que existem por aí e aumentam a cada dia, né? Mas Jesus, Ele é a solução verdadeira para nós, e nós vamos ver isso no Evangelho de João. Jesus, Ele fazendo 7 declarações a respeito dele mesmo. Por que que Ele pode ser, ou por que que Ele é a solução para a minha vida? Nós entendemos, falamos assim, Jesus é a solução para a minha vida, mas eu quero saber mais, e por que que Ele é essa solução para a minha vida, e eu posso crer nisso de verdade? Ou será que isso é apenas um mito? Será que isto é apenas uma historinha? Não, isso é verdadeiro. Jesus, Ele é a verdade. E Ele se declarou aqui no Evangelho de João a respeito disso. E a ênfase principal deste Evangelho, ela é a identidade de Jesus como verdadeiro Deus, como verdadeiro Filho de Deus e como Deus, porque Ele se revela como aquele que Ele diz, eu sou, né? Então, neste Evangelho de João, essas 7 declarações de Jesus declarando, eu sou, ela se refere ao próprio Deus, à própria divindade de Jesus, porque lá no Velho Testamento, se nós formos ver, Deus, Ele se revelando a Moisés, por exemplo, lá em Êxodo 3, Ele se revela quando Deus, Ele chama Moisés, Ele fala assim, vai lá e tira o meu povo, o povo de Israel, o meu povo da escravidão do Egito. E então Moisés, ele fica meio embaraçado assim, ele não sabe como fazer isso, e ele indaga a Deus, e ele diz assim, meu Deus, mas como assim eu vou fazer isso? E vou dizer que o Senhor me enviou? E se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que é que eu vou dizer? O que eu vou responder para aquele povo? E Deus diz assim para ele, Moisés, diga para eles que eu sou o que sou. Responda assim para eles, o meu nome é eu sou, eu sou. Então, Deus se revelou para Moisés lá no Velho Testamento, dizendo, eu sou. Esse era o nome de Deus lá no Velho Testamento, o nome pessoal de Deus, eu sou. E Jesus aqui no Novo Testamento, Ele se revela para nós hoje, para o seu povo naquele tempo, dizendo, eu sou. Então, a divindade de Jesus aqui, nós podemos experimentar na nossa vida, e nós podemos entender que isto é nada mais, nada menos do que a solução para a nossa vida. Veja só, o próprio apóstolo João, ele explica seu grande propósito ao escrever este evangelho. Veja o versículo de João 20:31, pode passar para mim, por favor. Então ele diz assim, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então ele está dizendo assim, que se vocês creem, vocês terão vida em seu nome.
Essa vida é a vida que nós precisamos, esta vida em Jesus, a vida que vem dele, a vida que emana dele, é isso que ele está querendo dizer, para que vocês tenham vida em seu nome. Por isso que foi escrito o Evangelho de João, para que nós creiamos, para que as pessoas daquele tempo crescem, e para que nós também crescêssemos que Jesus, ele é o Cristo, e ele é o Filho de Deus. Então veja bem, seguindo esse propósito, o escritor de João, ou melhor, o próprio João, ele registrou cuidadosamente as vezes em que Jesus usou a expressão eu sou, durante o seu ministério aqui na terra. E é bem profundo esse significado, porque ele se revelou como Deus, a divindade, sendo ele próprio Deus. Veja, Jesus ele usou essa expressão eu sou, e os judeus estavam orgulhosos de sua descendência, né? Eu sou descendente de Abraão. E olha o versículo que Jesus disse para eles, que eles tiveram que escutar de Jesus. Pode passar. Eles disseram assim, Jesus disse para eles assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejar Jesus. Eles estavam se gabando, os judeus estavam se gabando, dizendo assim, olha, nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência de Abraão. E Jesus então, ele diz assim para eles, olha, antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então ele se revelou para aquele povo, dizendo que ele era. E por que então que, veja, vamos ver então essas 7 declarações de Jesus neste Evangelho de João. E na verdade ele aponta para uma obra redentora, dizendo isso para nós hoje, né? Por que que Jesus ele é a solução para a minha vida? Veja lá, por quê? Jesus é a solução para a minha vida, porque ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele se revelou como sendo o pão da vida. Veja João 6,35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele estava se revelando a um grupo de pessoas que foi ao encontro dele neste mesmo capítulo, lá no começo, no versículo 15, por ali, ele vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele multiplica pães, ele faz milagres naquele lugar, ele opera milagres naquele lugar, ele faz algo maravilhoso, só que eles não compreendem o motivo daqueles milagres. Eles não estão compreendendo por que Jesus está fazendo aquilo. É para revelar que realmente ele veio para isso, porém, não era este o propósito. Ele veio para ser quem ele era verdadeiramente, ele era o Salvador. Então aquelas pessoas, Jesus atravessa o mar da Galileia, depois que ele faz os milagres da multiplicação, e ele vai para Cafarnaum. E na sequência, aquela multidão que foi alimentada por Jesus, eles procuram por Jesus. Eles vão até Cafarnaum e eles buscam por Jesus. Então Jesus os repreende, dizendo assim, olha, vocês vêm me procurar porque vocês precisam de alimento para vocês comerem. Vocês estão me procurando porque vocês querem o pão, porque vocês perceberam que eu multipliquei pão e que eu fiz um milagre de multiplicação. Porém, eu gostaria muito que vocês me procurassem, não por causa deste pão que perece, não por causa do alimento em si, mas porque vocês me querem. Não porque vocês querem somente alimentar o seu corpo, mas porque vocês precisam de um alimento mais sólido para a alma de vocês, que sou eu. Então ele declara, eu sou o pão da vida. Se vocês se alimentarem de mim, vocês não vão mais ter fome e não vão mais ter sede. Ele está dizendo de algo espiritual. Ele está dizendo de algo muito espiritual. Ele está dizendo, vocês precisam se alimentar de mim. Vocês precisam comer de mim. Eu sou este pão. Eu sou o pão da vida. Nenhum tipo de pão ou qualquer outro alimento é capaz de suprir o vazio do coração do homem. Nenhum tipo
Vou falar de novo. Nenhum tipo de pão, nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de diversão é capaz de suprir o vazio do coração humano. Por isso que Jesus fala: eu sou este pão. Eu vou suprir o vazio do coração de vocês. Vocês me procuram porque estão vazios de pão, escassos de pão, alimento. Mas vocês precisam me procurar porque vocês precisam preencher o vazio que está no coração de vocês. Porque o vazio do coração do homem leva este homem para fazer outras coisas. O vazio do coração do homem leva o homem para outras situações. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou este alimento que vocês precisam. Vocês precisam preencher este espaço, esse buraco que existe no coração humano. E Jesus é este que preenche este espaço. Nenhum alimento físico pode prover sustento para a nossa alma. A comida terrena é perecível. Nenhum alimento, nada pode sustentar uma alma faminta. Nada, apenas Jesus. Por isso que ele disse isso para os seus discípulos, e ele pode ser, e realmente ele é a solução para a minha vida hoje. E ele é a solução para a sua vida hoje. No tempo que nós estamos vivendo, ele é a solução para você agora. Ele não será a solução, ele é a solução. Ele não foi a solução, ele é a solução para a minha vida. Por que Jesus também pode ser a solução para a minha vida? Porque, outra coisa que ele disse, porque ele é a luz do mundo. Além dele ser o pão da vida, que traz alimento espiritual, que mata a fome da minha alma, que sacia a minha alma, o vazio existencial dentro da minha alma, ele também disse: eu sou a luz do mundo. Veja João 8,12. Falando novamente ao povo, ele tinha acabado de falar com uma mulher adúltera. Ele tinha acabado de trazer a restauração para uma mulher que estava em pecado e que um grupo de fariseus queria apedrejar aquela mulher, porque eles encontraram ela no próprio ato adulterando. Então Jesus, ele perdoa o pecado dessa mulher, ele liberta aquela mulher do pecado que escraviza a alma dela, que ela estava realmente numa escuridão, porque o pecado é escuridão, o pecado é trevas. Então, aí ele diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não existe nenhuma luz capaz de romper com um pecado, de romper com trevas da nossa vida, senão Jesus. Ele mesmo se declarou, ele não disse assim: olha, vocês vão encontrar uma luz. Ele disse: eu sou esta luz. Ele diz para eles: olha para mim, eu sou esta luz, eu sou a luz para vocês. Lá no Velho Testamento a gente entende que o povo de Israel andou em escuridão no deserto, não foi assim? Eles andaram pelo deserto, peregrinando pelo deserto sem luz. E lá naquele deserto, o Senhor se revelou para eles sendo uma coluna de fogo. Aquela representação e tipificando Jesus como luz lá na frente. Jesus era sempre citado no Velho Testamento, em toda a Bíblia. E se nós termos essa compreensão, ele estava sempre ali presente. E a luz estava lá e iluminava o caminho daquelas pessoas que estavam no deserto. Deserto é escuridão, não tem luz nenhuma, não tem luz. Ele era totalmente escuro, mas o Senhor se revelava para eles, ia na frente com uma coluna de fogo. Então a luz iluminava o caminho para aquele povo. Sabe quando você passa por um deserto na sua vida?
Sabe como, quando você está passando por um lugar tão escuro que você diz assim: meu Deus do céu, não consigo enxergar luz, não consigo ver uma saída para essa situação na minha vida. Que caos, que desespero, que aflição. Mas quando nós olhamos para Jesus, ele se revela como sendo a luz do mundo. É a luz que ilumina as nossas escuridões, tudo aquilo que nós passamos, desertos pelos quais nós enfrentamos. Então, quando nós chamamos Jesus e nós dizemos: Senhor, seja a minha luz, vai na minha frente, assim como o Senhor foi com o povo lá de Israel no deserto. Segue na minha frente, seja a minha luz, vai guiando o meu caminho por onde eu passar. E Ele será a tua luz. Ele vai te guiar pelo caminho pelo qual você precisa andar. Porque muitas vezes nós não sabemos por onde nós andamos, por onde pisamos, por onde caminhamos, se é caminho, se tem escuridão, se tem escorpião, se tem cobra, se tem o que tem. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Ele sabe o que tem lá na frente. Ele sabe todas as coisas. Então é Ele que vai iluminando o seu caminho. Porque Ele pode. Porque Ele é a própria luz. E essa luz é que vai guiar a nossa vida. Tem uma palavra de Apocalipse que fala assim que não precisará de luz nenhuma quando estivermos na glória com o Senhor. Porque Ele será a própria luz. Imagine que iluminação, imagine que luz resplandecente. Ele é a brilhante e resplandecente estrela da manhã. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é tudo que a gente precisa. Porque também Ele pode ser a solução para a minha vida. Porque Ele é a porta das ovelhas. João 10, 7 a 9. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhe a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Aqui ele faz duas declarações: eu sou a porta, e ele faz de novo: eu sou a porta, por duas vezes. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus, ele se declara como sendo a porta para nós. E nele nós temos que passar por essa porta. Passamos pela porta, nós entramos neste mundo por uma porta, não é isso? Qual é a porta de entrada para este mundo? O nascimento, não é? Nós nascemos aqui neste mundo. E Jesus declara assim: eu sou a porta. Por que ele fala que Ele é a porta? Porque Ele tem direito legal aqui nessa terra. Ele teve direito legal. Porque Ele nasceu aqui por uma porta. Ele entrou pela porta. Ele não foi ladrão e nem assaltante. Ele não caiu do céu como os ladrões e como os assaltantes, que ele está querendo dizer. Eu sou a porta, eu nasci aqui, eu tive uma entrada, eu nasci de uma virgem, eu fui gerado pelo Espírito Santo e eu vim aqui neste mundo, então eu sou a porta das ovelhas. Então eu posso salvar vocês, somente através de mim que poderá salvar-se. Vocês poderão entrar, sair, e vocês acharão pastagens. E vocês ficarão alimentados, porque isso é liberdade, liberdade. Jesus nos dá essa liberdade, Ele nos faz livres, Ele não nos torna escravos, nem da religião, nem do pecado. Ele nos dá essa liberdade de entrar e de sair da presença dEle. Eu entro e eu saio, o Senhor é a porta pela qual eu passo, e eu entro e eu encontro pastagem, e Ele me recebe, porque Ele é o meu amado. Também Ele pode ser a solução para a minha vida. Ele é a solução para a minha vida, porque Ele faz outra declaração aqui, que Ele é o bom pastor. João 10, 11 ao 15. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge.
Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Mas ele diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele deu a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter salvação. Ele não simplesmente olhou para nós e dispensou, dizendo: eu não posso. Até que no Getsemane ele pensou: ai meu Senhor, eu não quero ir para a cruz. O lado humano de Jesus. Porém, ele veio para nos salvar. Era o propósito dele, era o propósito do Pai, trazer salvação para a humanidade. E ele diz em um determinado momento, ele olha para a multidão e ele vê que a multidão estava sem pastor. Eles não tinham pastor, eles caminhavam sem pastor, como ovelhas que não têm pastor. E ele disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso ele pode ser a solução para nós, porque ele deu a sua vida por nós. Ele não simplesmente disse que entregaria e no momento certo não entregou, voltou para trás. Não. Ele disse: eu vou dar a minha vida por vocês, e ele deu a sua vida por nós. Por isso nós podemos dizer: obrigada, Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Não vai me faltar descanso, não vai me faltar refrigério, não vai me faltar saúde, não vai me faltar. O que está faltando para você hoje? Paz, pastora, eu preciso de paz. Não vai te faltar paz, porque ele é Jeová Shalom, o Senhor da paz. E é ele que te dá paz. E eu já falei muitas vezes aqui, que a paz não é ausência de conflitos, paz não é ausência de guerra, paz é você saber que ele é a sua paz, que paz é uma pessoa, Jesus é essa pessoa, e ele é a sua paz. E ele vai te dar condições para você atravessar os conflitos da sua vida, as tribulações que você precisa passar, com paz no seu coração. Quinta declaração que ele faz, ele diz assim: por que ele pode ser a solução para a minha vida? Porque ele é a ressurreição e ele é a vida. Veja o versículo de João 14, 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Não é esse versículo, foi colocado errado. Eu sou a ressurreição e a vida. Pode passar, não é esse versículo, não. Ele colocou o de João errado aqui. Mas tudo bem. Lá no Evangelho de João, ele diz assim: ele diz para Maria e Marta: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Isso. Eu sou o caminho. Não é esse também não. Pode passar, não é esse. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Ele diz para Maria e para Marta, quando elas chegaram para Jesus, quando o seu irmão Lázaro tinha morrido, elas estavam tristes, aborrecidas, enfraquecidas, por conta de uma perda que elas tiveram, muito recente, elas tinham passado. E Jesus se aproxima delas e ela diz assim: olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus disse: olha para mim, querida, olha para mim. E ele disse assim: seu irmão vai ressuscitar? Ela disse: tá bom, eu sei disso, mas no dia da ressurreição, do último dia. E ele disse para ela de novo: olha para mim, você não está entendendo, olha para mim, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Você não entendeu, querida? Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. É isso que ele diz. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele está dizendo de uma morte eterna. Se você crê em Jesus e você tem a sua vida na presença dele, você nunca vai morrer eternamente. Essa morte eterna. Jesus disse para elas: ele vai viver, e deu para ele a ressurreição. Lázaro ressuscitou, Lázaro voltou a viver novamente. Significa que nós um dia podemos morrer, tombar, ir para a sepultura, mas nós vamos ressuscitar, mas nós vamos viver eternamente. Isso é a palavra de Deus.
Sexta declaração que ele faz dizendo que ele disse, eu sou, João 14,6, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Pode passar. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma vez Jesus, ele fala, ele se mostra sendo o caminho. Ele não vai apontar um caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Nesse contexto, os discípulos estavam também tristes. Estavam aflitos, porque Jesus, ele disse para eles assim, olha, eu vou para o Pai, eu vou sair daqui de cena. E eles disseram assim, e Jesus disse para eles assim, vocês sabem para onde eu vou. E Tomé toma a palavra, talvez representando todos os outros, porque talvez ninguém teve coragem de falar. A gente fala muito de Tomé, mas muitas vezes eles também estavam meio que duvidosos a respeito de onde é esse caminho, que Jesus está falando, não estou entendendo nada. Mas eles não tinham coragem de falar. Então Tomé pega a palavra e fala assim, Jesus, nós não sabemos para onde você vai. E como é que você fala que você sabe que nós sabemos para onde você vai? Nós não sabemos. Para onde você vai? E ele disse, olha, nós não sabemos o caminho. Jesus fala assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus estava dizendo da verdade, estava dizendo de um caminho, estava dizendo de uma verdade, estava dizendo de uma vida. Ele é esse caminho, ele é essa verdade. Em João 8,32 ele diz assim, conhecereis a verdade, e então a verdade vos libertará. Conhecereis essa verdade, eu sou a verdade. Conhecereis a Jesus, então Jesus vai libertar você. Conheça quem é Jesus, saiba quem ele é, saiba o que ele veio fazer por você, e o que ele pode fazer na sua vida. Quem é ele? Ele é o Salvador. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele estava dizendo que não existe possibilidade alguma de alguém encontrar-se com Deus, com o Pai, a não ser por ele. Alguém pode dizer assim, nossa, que prepotência alguém dizer eu sou. Ele podia dizer, ele podia porque ele era mesmo. Ele podia dizer eu sou porque verdadeiramente ele era, e ele é, e ele vai vir. E é aquele que era, é aquele que é, e é aquele que há de vir. Sétima e última declaração de Jesus. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mais uma vez Jesus dizendo, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês precisam estar ligados em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas sem Jesus? Quantas vezes nós queremos fazer tantos planos sem Jesus? E ele diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus nós vamos dar cabeçada. Sem Jesus nós vamos simplesmente perecer. Mas quando nós entendemos que eu preciso ir até Ele, eu preciso dEle na minha vida, eu não preciso somente dos milagres dEle, eu entendo que nós precisamos a cada dia de milagres na nossa vida, e Ele é o Deus dos milagres. Ele é aquele que opera milagre, mas quando nós vamos buscar o dono do milagre, o milagre acontece. Quando nós vamos simplesmente atrás de um milagre, o milagre muitas vezes demora para chegar. Mas quando nós vamos atrás do dono do milagre, daquele que é o poderoso, aquele que é capaz de fazer muito mais, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso, além daquilo que eu posso imaginar, e Ele pode fazer muito mais na minha vida, daquilo que eu, tão somente na minha simplicidade, eu posso imaginar. Ele pode todas as coisas. Eu quero dizer para você, perguntar para você hoje, qual é a solução para você? Talvez você está buscando solução em tantas coisas. Está buscando solução, quem sabe nos vícios, para aliviar a dor da sua alma. Está, quem sabe, buscando uma solução
em pessoas, em seres humanos que são incapazes de fazer alguma coisa na sua vida. Eu sempre digo e vou dizer de novo, nós precisamos de pessoas. Precisamos sim, com certeza. O ser humano sozinho não dá não dá. Precisamos uns dos outros, e a Bíblia fala disso, uns aos outros. Ela fala muitas declarações de uns aos outros: amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, façam melhor uns aos outros. Mas muitas vezes nós estamos tão apegados com pessoas, que isso às vezes faz das pessoas que a gente fica assim, se tornando idólatras de pessoas. E é isso, Jesus não se agrada. Então, talvez você esteja buscando a solução em pessoas, e você está muito decepcionado, porque você tem buscado essa solução em pessoas. E pessoas vão nos decepcionar sempre. Mas Ele não te decepciona nunca. Ele jamais vai decepcionar você. Ele jamais vai deixar você desapontado. Quando você vai até Ele, quando você simplesmente se entrega para Ele e diz: Senhor, Tu és o pão da vida, Tu és a luz do mundo, Tu és a porta das ovelhas, Tu és meu bom pastor, Tu és a ressurreição e a vida, Tu és o meu caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, e Tu és a videira verdadeira, e no Senhor eu quero estar, e eu quero estar ligada nessa videira, eu quero estar junto com o Senhor, para que eu possa vencer a cada dia na minha vida. Quero orar com você. Fique de pé no seu lugar, para que essa palavra ela fique no seu coração, ela fixe na sua alma, e para que você saiba que Jesus, Ele é a solução para você, para que você tenha essa compreensão de que a cada dia, a cada manhã, hoje, por exemplo, é um dia, amanhã vai ser outro. Ontem foi um dia, hoje é um dia, amanhã vai ser outro dia. Jesus dizia assim, tem uma oração que Ele dizia do Pai Nosso, do pão nosso de cada dia. Cada dia nos dá hoje. A cada dia Ele te dá hoje. Para que você ficar tão preocupado com tantas coisas? A cada dia o Senhor vai suprir as suas necessidades, carências, tudo aquilo que você muitas vezes tem dentro do seu coração, que você nem fala para ninguém, mas que Ele sabe, que Ele conhece. E Ele, somente Ele é capaz de resolver o seu problema, de dar a solução para você. Coloque a mão no seu coração, por favor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite te agradecer, porque o Senhor deixou aqui escrito neste Evangelho de João tantas declarações a respeito do Senhor mesmo, de quem o Senhor é, e de como nós podemos, Senhor, nos aproximar de Ti, sabendo e reconhecendo que o Senhor é tudo isso que nós precisamos. Cada dia, Senhor, a cada momento da nossa vida, nós temos necessidades, nós temos, Senhor, muitas vezes lutas, provações, ó Deus, indecisões que nós muitas vezes não sabemos como fazer, não temos muitas vezes luz no nosso caminho, mas o Senhor disse que o Senhor é a luz. Então vai na frente, Senhor, dirigindo, guiando, abrindo portas, preparando o caminho, porque o Senhor é o caminho, e o Senhor é a verdade, e o Senhor é a vida. E nós queremos, Senhor, estar contigo. Queremos, Senhor, ó Deus, a cada manhã nos refrigerar na presença do Senhor, e saber que o Senhor nos ama com amor eterno, e que a vontade do Senhor, assim como o Senhor disse para os seus discípulos que estavam ali aflitos, quando o Senhor disse que ia para o Pai, o Senhor disse: não fiquem aflitos, não se turbem o seu coração, não fiquem perturbados, não, saibam que eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou sim, mas eu vou voltar logo, e eu vou preparar um lugar para vocês. Eu preciso ir, eu necessito ir, mas eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também, vocês estejam comigo para sempre. Esta é a vontade do Senhor, este foi o propósito de Deus, e nós queremos, Senhor, te adorar, queremos engrandecer ao Senhor, porque o Senhor nos chama para estar mais perto de Ti, para viver os Teus planos, para viver os Teus propósitos, e para andar na Tua luz. Senhor, guarda-nos, protege-nos, ó Deus, de ficarmos, Senhor, tão abatidos, tão aflitos, tão preocupados, e muitas vezes achando que não tem solução.
mas o Senhor é a solução, o Senhor é a saída, e o Senhor é sempre aquele que disse que é, e o Senhor que era, e o Senhor que é, e o Senhor que virá. E nós te adoramos e entregamos nossas vidas a Ti, porque o Senhor é digno da nossa vida, o Senhor é digno de tudo que nós temos e de tudo que nós somos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Amém e amém, Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Somente Ele é a solução e a saída para as nossas vidas.